Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel. Missão principal concluída. O anfitrião ganhou um prêmio. Coletar. A missão secundária Primeira Ordem de Treinamento terminou. O anfitrião recebeu 13 pílulas de força. Coletar. Antes que Suping pudesse clarear a mente, ele ouviu duas mensagens rápidas do sistema. Suping ficou surpreso no início, mas depois aceitou de bom grado. Aqueles 5 dias de batalhas ininterruptas e inúmeras ressurreições valeram a pena. Meio dia antes de seu retorno, os dois pequenos rapazes completaram aquelas duas tarefas quase impossíveis. Claro, além de seus esforços, eles tinham que agradecer ao ambiente no reino caótico dos mortos-vivos. Como um local de cultivo de alto nível, a aura dos mortos-vivos no reino caótico dos mortos-vivos era extremamente profunda. Apenas respirar aquele ar constantemente transformaria lentamente um ser vivo em um morto-vivo. Esse era o melhor mundo para o pequeno esqueleto. Por causa disso, o pequeno esqueleto conseguiu melhorar de uma aptidão ruim para uma classificação acima da média após 5 dias de batalhas insanas. No momento, o pequeno esqueleto e o rato relâmpago eram muito mais fortes em força de combate do que seus pares. Nenhum podia competir com eles. Suping lançou um feitiço de identificação neles. Pequeno esqueleto. Propriedade: animal de estimação da família demoníaca. Classificação: posição superior da segunda classificação. Força de combate: 7,4. Aptidão: acima da média. Habilidades dominadas: regeneração, escravização de mortos-vivos, lançamento de sabre intermediário, marionetes, carne podre, ofuscamento da escuridão e rugido mortal. Além da atualização para a regeneração da habilidade básica da espécie, remontagem de membros decepados, o pequeno esqueleto havia adquirido mais habilidades para níveis intermediário e avançado. Entre as habilidades, a escravização de mortos-vivos era uma habilidade especial rara na espécie dos mortos-vivos. A força dos escravos mortos-vivos estava relacionada ao ambiente ao redor. Quando o número de corpos mortos atingia um certo intervalo, essa força seria inigualável. Com a conversão de espírito de sangue, os animais de estimação podem devorar sangue e transformá-la em energia para seu uso. Quanto ao lançamento de sabre intermediário, não era uma habilidade para mortos-vivos e deveria pertencer a alguns animais de estimação quase humanos. Para o pequeno esqueleto, essa habilidade, como o nome sugeria, estava meramente no nível intermediário. Marionetes, carne podre e outras habilidades eram muito úteis e podiam ser uma dor de cabeça para a maioria dos guerreiros de animais de estimação de batalha. Com tantas habilidades dominadas, embora o pequeno esqueleto estivesse apenas na posição superior do segundo nível, sua força de combate atingiu um alarmante nível 7,4, o suficiente para se comparar com a maioria dos animais de estimação de sétimo nível. Suping ficou bastante feliz com o resultado. Quando o pequeno esqueleto atingiu uma força de combate de 7,1, a aptidão foi identificada como acima da média. Meio dia depois, houve outro aumento de 0,3. O reino caótico dos mortos-vivos era certamente um paraíso para o pequeno esqueleto. Quanto ao outro animal de estimação. Rato relâmpago das sombras. Propriedade: animal de estimação astral da família do trovão. Classificação: posição intermediária da terceira classificação. Força de combate: 7,3. Aptidão: acima da média. Habilidades dominadas: ímpeto trovejante, clarão trovejante, imagem múltipla de sombra trovejante, corte trovejante, armadura trovejante, prisão trovejante completa, mordida sanguinária, rugido trovejante, devorador de almas, garras dos mortos-vivos, drenagem de vida, chamado dos mortos-vivos e engano mortal. Além da adição de sombra no nome, o número de habilidades que o rato relâmpago havia dominado era assustadoramente grande. Ímpeto trovejante era uma atualização de velocidade relâmpago, uma habilidade avançada para animais de estimação da família trovão, mas uma habilidade comum entre todas as habilidades avançadas de animais de estimação. Geralmente, todos os animais de estimação avançados podiam substituir velocidade relâmpago por ímpeto trovejante. Quanto à imagem múltipla de sombra trovejante, ela foi aprimorada. 4 imagens poderiam ser geradas de uma vez. Contando o próprio rato relâmpago, haveria 5 rato relâmpago da sombra no total. A flecha voadora do trovão que o rato relâmpago das sombras aprendeu lá foi atualizada para a prisão do trovão completa, com um alcance de ataque mais amplo e mais força. Isso era essencial para os animais de estimação da família do trovão do tipo ofensivo. Rugido trovejante também era uma habilidade avançada de animal de estimação, bem comum. Era uma habilidade que animais de estimação avançados usavam para efeitos de dissuasão. Além dessas habilidades da família do trovão, as outras eram bem peculiares. Devorador de almas e dreno de vida eram usados por animais de estimação do ramo morto-vivo da família demoníaca, que eram comuns entre eles. Garras dos mortos-vivos era uma habilidade comum dos mortos-vivos.
Quanto ao chamado dos mortos-vivos, era uma habilidade de nível intermediário dos mortos-vivos. O invocador podia invocar os mortos-vivos para ajudar. Quanto ao último, engano mortal, era uma autêntica habilidade de animal de estimação morto-vivo. Alguém poderia fingir a morte e perder o fôlego da vida completamente. Eu não sabia que os animais de estimação da família Trovão podiam aprender habilidades dos mortos-vivos. Acho que é raro que um animal de estimação possa aprender as habilidades de outra família. Essas coisas só podem acontecer por coincidência ou por viver em um ambiente diferente por longos períodos de tempo. Suping achou estranho e engraçado quando viu aquele chamado dos mortos-vivos. Se, no palco, um rato relâmpago de baixo escalão liberasse de repente chamado dos mortos-vivos para invocar um morto-vivo para cooperar, essa visão distorceria os valores fundamentais das pessoas. Tendo permanecido no reino caótico dos mortos-vivos por 5 dias, o pequeno sujeito parece ter mudado um pouco. Além da energia do trovão, há energia morta-viva misturada dentro. É por isso que essa coisinha é capaz de usar habilidades mortas-vivas. Suping olhou para o rato relâmpago pelos seus pés. Na superfície, ele não parecia ser tão diferente do rato relâmpago comum. As diferenças só podiam ser encontradas após uma verificação mais detalhada, como a cor do abeto, a nitidez de suas presas e a cor de suas pupilas. Ou seja, no futuro, quando eu levar o pequeno esqueleto para um reino do trovão como o reino da nuvem do trovão, ele poderia aprender a usar habilidades da família do trovão. Suping se perguntou. Ele não conseguiu evitar rir enquanto imaginava como o pequeno esqueleto geraria relâmpagos, acenando suas mãos com um olhar sem graça em seu rosto. Mas ele entendeu que não era fácil para um animal de estimação aprender as habilidades de outras famílias. Desta vez, eles visitaram um mundo de cultivo de alto nível que era rico em energia morta-viva. Isso havia exercido uma grande influência no rato relâmpago. Se eles tivessem ido para outros locais, os efeitos poderiam ser menos óbvios. Apenas contando com batalhas médias, levaria um tempo incrivelmente longo para um animal de estimação aprender as habilidades de outras famílias. É uma pena dar esse gênio rato relâmpago. Suping sentiu pena. Mas ele tinha algum conforto, já que seu pequeno esqueleto permaneceria. Ele mandou os 2 animais de estimação para a sala de animais de estimação e comprou um cercado de enfermagem elementar para o pequeno esqueleto com os últimos 10 pontos de energia que lhe restavam, para que o pequeno esqueleto pudesse descansar lá. Depois que eles foram dormir, Suping saiu silenciosamente do quarto dos animais de estimação e foi até o saguão, onde finalmente teve tempo de coletar as recompensas que o sistema lhe dera. O que é esse mapa estelar do caos? Suping ficou curioso. Ele tinha acabado de receber a recompensa quando uma presença vasta e simples surgiu de repente em sua mente, atraindo instantaneamente sua consciência para o universo ilimitado e sem limites, tornando um pequeno fragmento de consciência no céu estrelado. Ao redor dele havia galáxias espirais, cercadas por inúmeras estrelas. No momento seguinte, aquelas paisagens cósmicas foram condensadas em alta velocidade, transformando-se em um raio de luz encolhendo para entrar em seu corpo, com galáxias combinando com várias partes do corpo. Mapa estelar do caos. Alguma consciência antiga surgiu dessa informação. A recompensa dessa missão principal, o Mapa Estelar do Caos, era um método arcaico para cultivo de poder astral. Suping ficou maravilhado com isso porque a metodologia de cultivo do Mapa Estelar do Caos era simplesmente impressionante. Ele seria o vasto universo, e os pontos de acupuntura, músculos e ossos por todo o corpo seriam as estrelas correspondentes. Essa metodologia não era nada parecida com a prática de cultivo de poder astral usada na Federação, um método com o qual ele mal havia entrado em contato. Esta é uma prática de cultivo arcaica muito perdida. Suping voltou a si. Esta era uma recompensa do sistema e tinha que ser de alta qualidade. Atualmente, o que ele mais queria era um método para cultivar poderes astrais. Esta recompensa não poderia ter vindo em melhor hora. Cultivo do poder astral. Sinta a energia entre o céu e a terra ao seu redor e armazene-a nos núcleos originais das células do corpo, então teça e comprima a energia nos núcleos originais para construir os vórtices de força originais, para depois usar os incontáveis vórtices de força originais nas incontáveis células para afetar a energia externa através do corpo para exercer habilidades astrais. O Mapa Estelar do Caos ofereceu uma explicação detalhada sobre como cultivá-lo, o que levou Suping a um mundo totalmente novo. A partir desse momento, Suping havia alcançado um verdadeiro despertar. Ele evoluiu de uma pessoa comum para entrar no mundo dos guerreiros de animais de estimação de batalha. Ele havia testemunhado o uso de poderes extraordinários. Suping fechou os olhos e imediatamente concentrou sua mente no cultivo milagroso apresentado pelo Mapa Estelar do Caos. A primeira tentativa de cultivo foi difícil e também emocionante. Suping se perdeu no processo. Na extrema tranquilidade, ele apreciava a si mesmo e ao mundo. Logo depois, Suping sentiu que algum poder astral nebuloso estava flutuando ao redor dele, gentil e sutil, como grãos de areia. Sua consciência reuniu aqueles grãos como um par de mãos.
O poder astral parecia ter atendido ao chamado de sua consciência, eles voaram lentamente em sua direção e se infiltraram em sua pele, caindo nos núcleos celulares originais. O processo foi tranquilo, o que surpreendeu e entusiasmou Suping. E ainda assim, aqueles núcleos originais dentro das células, embora parecessem minúsculos, pareciam conter um universo inteiro. O poder astral semelhante a uma névoa entrou nos núcleos originais como se eles tivessem caído em outro universo, eles se tornaram bem minúsculos depois disso. Suping reuniu e absorveu uma vasta quantidade de poder astral de seus arredores. No entanto, sua percepção e o alcance de sua consciência eram limitados. Ele só conseguia reunir poder astral de uma área dentro de um raio de 2 metros ao redor dele. A reunião de poder astral ainda era suave e lenta. Suping não conseguia acelerar o processo. Não importava o quão ansioso ele estivesse em sua mente consciente, ele não conseguia acelerar a reunião de poder astral. Em vez disso, isso causaria uma perturbação e retardaria a absorção. Embora ele parecesse estar cercado por poder astral, o poder astral que podia ser levado aos núcleos originais em suas células era significativamente pequeno em quantidade. Como tão pouco poder astral poderia formar um vórtice no núcleo original, sem mencionar o preenchimento deste último? Enquanto reunia continuamente poder astral, a excitação de Suping gradualmente desapareceu. Ele lentamente percebeu que esse cultivo de poder astral não poderia ser feito da noite para o dia, e o poder astral tinha que ser acumulado ao longo do tempo. A verdadeira dificuldade era como perseverar. Embora reunir poder astral fosse fácil e o processo fosse desimpedido, para fazer vórtices de poder astral, ele tinha que fazer a mesma coisa e repetir o mesmo comportamento, dia após dia. Isso exigia paciência extraordinária e uma vontade de aço que pudesse suportar o tédio crescente. Essa foi a parte mais difícil do cultivo. O primeiro estado do mapa estelar do caos é o estado do vórtice estelar. O foco principal é reunir poder astral nos núcleos originais para formar vórtices. Uma vez feito isso, posso liberar habilidades astrais e afetar o mundo exterior. O segundo estágio é o estado do corpo estelar. Os núcleos originais devem ser preenchidos com poder astral para substancializar os vórtices. A explosão repentina de força seria como inúmeras estrelas explodindo dentro do corpo. Apenas a força física sozinha me tornará uma besta em forma humana, permitindo-me lutar contra animais de estimação do nível correspondente do tipo de poder e até mais alto. O terceiro estado é o estado do mapa estelar, que está muito distante no futuro para mim agora. Suping abriu os olhos lentamente. Os 2 primeiros estados do mapa estelar do caos não exigiam nenhuma habilidade e dependiam apenas da acumulação e convergência de poder astral. Ele estava cultivando até que sua consciência se cansou. Mas Suping percebeu que o poder astral reunido nos núcleos originais ainda era de baixa densidade. Era difícil formar um fio de energia, muito menos um vórtice. Ele teve que admitir que esse foi um resultado decepcionante. Tal frustração também era o diabo interior que poderia atrapalhar o cultivo. Ela desencorajaria as pessoas. Era por isso que o cultivo não era fácil. Certo. Eu tenho 3 pílulas de força original. O espírito de Suping se elevou quando ele se lembrou da outra recompensa. As pílulas de força original podiam melhorar o cultivo do poder astral de uma pessoa. Tais itens que poderiam ter esse efeito de melhoria direta eram altamente valiosos na Federação e somente os poderosos e ricos podiam comprá-los. Era por isso que esses talentos glamurosos geralmente vinham de famílias com conexões fortes. Era tão difícil quanto subir ao céu para o público em geral aproveitar os mesmos recursos. Nem mesmo no público em geral poderia ser encontrado com tais conexões, em 1 milhão. Suping tirou as pílulas do espaço de armazenamento com sua mente. 3 pílulas de força original cor de café apareceram em suas mãos. Cada pílula era do tamanho de um polegar. Suping cheirou. Havia um leve aroma. Como eu como isso? Suping perguntou ao sistema. Mastigue-os para não engasgar. Respondeu o sistema. Por que ele achou essas palavras familiares? Suping levantou as sobrancelhas. Ele jogou uma das pelotas na boca, mastigou-a lentamente e então engoliu-a. Enquanto mastigava, ele sentiu um poder astral concentrado fluindo para dentro dele, para seu estômago e depois para o resto de seu corpo. Logo, Suping notou que a densidade de poder astral dentro dos núcleos originais em suas células estava aumentando. Anteriormente, estava escuro como breu nos núcleos originais com algum poder astral fraco à deriva. No momento, a quantidade aumentou mais de 100 vezes e eles formaram tufos de poder astral. O efeito desta única pílula é igual ao de quando eu cultivo por centenas de dias. Os olhos de Suping brilharam intensamente. Ele fechou os olhos instantaneamente e focou sua mente nos núcleos originais nas células. Ele transformou o poder astral em cinturões de energia e os entrelaçou em uma base de vórtice em forma de ampulheta. Muito pouco poder astral para formar um vórtice. Suping pegou outra pílula da força original sem hesitar. O poder astral dentro dos núcleos originais de suas células aumentou e surgiu em fragmentos.
Suping reuniu o poder astral no vórtice em forma de ampulheta e o organizou como a parede externa do vórtice. Na metade do caminho, o poder astral acabou novamente. Ele fez um esforço determinado e pegou o último dos pílulas da força original. Logo, enquanto a pílula de força original tinha sido aparentemente queimada, o rico poder astral foi injetado em todos os núcleos originais nas células. Com um gesto, Suping terminou as paredes dos vórtices. De repente, Suping sentiu seu corpo tremer, como se tivesse colidido contra o mundo. Uma força poderosa sem precedentes veio de todo o seu corpo e então inundou para alcançar todas as partes. Ele sentiu como se pudesse rasgar um tigre em pedaços. Em seu corpo, havia um pequeno vórtice em cada um dos núcleos originais das células, elas giravam lentamente na escuridão dos núcleos originais. Uma força forte seria gerada com cada redemoinho. Suping sentiu um fluxo contínuo de força. Além disso, o fraco poder astral que aderiu à sua pele como partículas de poeira estava sendo puxado para os núcleos originais pelos vórtices. Lentamente como uma tartaruga, os vórtices estavam crescendo. Pode-se dizer que de alguma forma conseguia alcançar o estado vórtice estelar. Suping forçou um pequeno sorriso ao ver esse pequeno vórtice estelar nos núcleos originais. Seus vórtices eram polos separados dos vórtices estelares descritos no mapa estelar do caos. No verdadeiro estado do vórtice estelar, os vórtices estelares se estenderiam para cada canto dos núcleos originais como um furacão. Cada um de seus vórtices estelares parecia mais uma pequena galáxia em um universo escuro e vazio com grandes áreas para se estender. Dito isto, embora fossem pequenos vórtices estelares, características do estado do vórtice estelar já haviam se manifestado. Seu corpo absorveria o poder astral circundante automaticamente em todos os momentos, para preencher a energia consumida em sua vida diária e desenvolver lentamente seu cultivo. Claro, comparado a quando ele estava cultivando proativamente, tal desenvolvimento não era nada. Mas, indiretamente, isso estava acelerando o seu cultivo também. Há um grande espaço para melhorias. Embora eu não tenha alcançado o estado do vórtice estelar, meu corpo foi fortalecido várias vezes. Suping sentiu que a força surgindo dentro dele era definitivamente mais poderosa quando comparada a pessoas comuns. Sua visão havia sido aprimorada. Ele era capaz de enxergar em um ambiente escuro como o breu, até mesmo as etiquetas e os preços da comida para animais de estimação nas prateleiras eram visíveis, e isso não era algo que uma pessoa comum conseguiria. Eu me pergunto qual classificação eu alcancei como um guerreiro de animal de estimação de batalha. Primeira classificação, eu suponho. Suping pensou. A interface de informações do anfitrião foi desbloqueada. O anfitrião pode verificar seu status pessoal por meio desta interface de propriedade. O sistema mencionou casualmente, e de alguma forma, Suping sentiu que o sistema o estava desdenhando. Suping levantou as sobrancelhas. Ele tinha se acostumado com a espionagem descarada do sistema. Ele sabia que esse sistema não era do tipo respeitável ou honesto. Felizmente, suas habilidades eram louváveis. Interface. Suping disse a palavra que tinha em mente e um painel virtual apareceu diante de seus olhos. Suping. Propriedade, humano. Classificação, sucesso inicial do estado do vórtice estelar. Força de combate, 3,5. Pontuação, pontuação estava em branco. Habilidades dominadas, intenção de matar. Foi isso? Suping não sabia o que fazer com esse painel bruto. Ele ficou um pouco aliviado quando viu que estava classificado no sucesso inicial do estado do vórtice estelar. Ou seja, ele realmente havia alcançado o estado do vórtice estelar. Uma força de combate de 3,5. Eu alcancei o padrão para guerreiros de animais de estimação de batalha de terceiro nível com minha força. E isso foi uma surpresa para Suping. Se isso fosse verdade, ele era realmente poderoso. Ele nunca havia cultivado antes, era sua primeira tentativa. As 3 pílulas de força original que ele consumiu tinham que ser potentes. Pode-se dizer que cada uma das pílulas de força original havia adicionado um ponto de força de combate ao seu poder, e cada pílula consumida significava subir mais um posto. Ele poderia ser comparado favoravelmente a muitos estudantes universitários em academias famosas depois de ter saltado do 0 para a terceira posição quando tinha acabado de acordar. Não é de se espantar que as pílulas de força original sejam efetivas apenas para guerreiros de animais de estimação de batalha de baixa patente. A pílula pode ajudar uma pessoa a subir de patente diretamente. Suping exclamou para si mesmo quão poderoso o sistema era. Terminar uma tarefa tão difícil acabou valendo a pena. De qualquer forma, sobre o que é essa partitura? Por que há pontos de interrogação nela? Suping notou a linha de pontuação. Quando ele estava aceitando missões, ele ouviu o sistema mencionar algo sobre a pontuação. Se ele não alcançasse a linha de passagem, ele seria eliminado. Essa propriedade era de vital importância. Somente o sistema pode verificar a pontuação do anfitrião. Respondeu calmamente. Suping ficou sem palavras.
O sistema tinha uma personalidade tão dominadora. Era muito mandão. De repente, Suping sentiu que o formato de sua interface parecia familiar. Era como a interface do animal de estimação. Não, as duas interfaces eram essencialmente idênticas. Além de ter aptidão em vez de pontuação, nada mais mudou. Eu também sou um animal de estimação aos seus olhos? Suping não conseguia acreditar. O sistema parecia ter desaparecido. Ele não respondeu. Suping não pôde deixar de perguntar novamente. Ainda assim, nenhuma resposta. Droga! Suping se levantou imediatamente, pulando de raiva. Eu trato você como um sistema legítimo e você me trata como um animal de estimação. Eu quero que vá se fu. Primeira vez. Agora você fala, hein? Sua filha da... Segunda vez. O quê? Você nem diz mais alerta? Merda! Arcos elétricos dançavam na loja escura. A figura antes ativa ficou rígida, se contorceu e caiu no chão. Suping estava gemendo. Para o inferno com você! Primeira vez. Suping decidiu ficar quieto. Enquanto a dor surda desaparecia lentamente, Suping se arrastou para cima e sentou-se triste. Ele queria tirar um cigarro do bolso, apenas para perceber que não havia comprado um maço. Ele deu um suspiro. Eu sei que você não vai me mostrar. Mas, no mínimo, você deveria me dizer quão perto estou de ser eliminado. O anfitrião não precisa se preocupar. A pontuação de aprovação é 60 e a linha de alerta é 70. O sistema irá alarmar o anfitrião quando a pontuação cair para 70. Atualmente, o anfitrião está indo bem. Suping ficou aliviado. Havia uma margem de 10 pontos na pontuação. Isso foi bom. Suping se levantou e olhou para o relógio. Ele sabia que já eram 18 horas ou 19 horas quando voltou do reino caótico dos mortos-vivos. Eram 23 horas. Tendo se perdido no cultivo, antes que ele percebesse, 4 horas se passaram. Eu deveria voltar. Minha mãe vai ficar preocupada se eu chegar tarde demais. Suping tirou a poeira das calças, arrumou suas coisas, abriu a porta da veneziana e foi para casa. Sua mãe, Lee Qingru, era a única sentada na sala de estar quando ele chegou. Fique quieto. Lee Qingru sussurrou para Suping assim que o ouviu entrando. Sua irmã está cultivando lá em cima. Ela está competindo no torneio da academia ultimamente. Não a perturbe. Suping assentiu. Estou morrendo de fome. Lave-se primeiro. Vou esquentar a comida para você. Obrigado. Embora ela não fosse sua mãe biológica no sentido real, Suping sentia que ela era gentil e amigável. Tudo era lindo, exceto que... Mãe, por que só tem pimentão verde no prato de frango em cubos? Bobagem. Tem um pouco de frango aí. O resto foi comido pela sua irmã. Mãe, onde tem só batata e carne gorda nesse porco cozido com molho marrom? Sua irmã está ocupada cultivando. Ela precisa de nutrientes. Então, o que me resta? Aqui está um prato de vegetais. Suping se arrastou escada acima até seu quarto, física e emocionalmente exausto. Ele não conseguiu relaxar nenhuma vez desde que voltou do reino caótico dos mortos-vivos. Eu deveria cultivar um pouco. Vou conseguir dormir profundamente quando terminar. Com um movimento natural e desenfreado, Suping se jogou na cama aconchegante. Ele fechou os olhos e sentiu o poder astral ao seu redor. De repente, ele sentiu que o escopo da percepção havia se estendido muito além do raio de 2 metros em comparação a quando ele estava cultivando antes. Sua consciência se tornou uma esfera que se espalhou. Ele podia ver todo o poder astral flutuando no ar. O quê? Suping percebeu de repente que o poder astral estava sendo retirado de seu quarto. Sua consciência seguiu o poder astral. Ele viu que todo o poder astral estava sendo derramado no quarto do outro lado do corredor. Aquele era o quarto de sua irmã Sulinjiwe. Ela ainda está cultivando? Suping teve uma ideia. Sua consciência entrou silenciosamente. O poder astral penetrou no quarto de Sulinjiwe pelas rachaduras nas paredes e portas como areia movediça. O poder astral nos outros quartos estava flutuando mais rápido, convergindo como um vórtice. O centro da convergência era uma figura esbelta que podia ser vista vagamente em meio ao poder astral. Era ninguém menos que Sulinjiwe. Ela também está deitada na cama para cultivar. Suping ergueu as sobrancelhas ao ver a figura delineada pelo poder astral. Naquele momento, Suping percebeu que sua irmã estava usando uma maneira completamente diferente de absorver poder astral. Dentro do quarto de Sulinjiwe, ela era como o fundo de uma ampulheta. Todo o poder astral que voava para dentro do quarto dela era puxado, formando gradualmente um vórtice. Quanto mais perto o poder astral estava dela, mais rápido eles giravam.
Eventualmente, todo o poder astral era sugado pelo corpo dela. Ela está absorvendo mais rápido e em maior quantidade. Ela está controlando a velocidade de absorção? É isso que eles aprendem na Academia de Animais Astrais. Suping tentou muitos métodos, mas falhou em apressar a absorção do poder astral. Ele assumiu que a velocidade nunca poderia ser alterada. No entanto, o cultivo de Sulin-Gil revelou a ele algo novo. Surpreso, Suping começou a examiná-la atentamente. Logo, Suping notou que o principal local onde o poder astral era absorvido era o Dantian em seu abdômen. Dentro de seu Dantian, havia um pequeno vórtice de poder astral. Este vórtice de poder astral estava girando rapidamente, criando uma forte atração que fez o poder astral fora dela girar também. Foi assim que o grande vórtice fora dela surgiu. A atração desse vórtice externo poderia influenciar uma grande área. O poder astral que estava além do alcance de sua consciência poderia ser puxado também. Eles voariam e se tornariam parte do vórtice externo, para serem rapidamente absorvidos por Sulin-Gil. É por causa da atração. Suping tropeçou no fato. Como foi fácil? Como ele não pensou nisso antes? De fato, sua consciência não conseguia controlar o poder astral que vagava lá fora, apenas o poder astral dentro dele. Deixe-me tentar. Suping retraiu sua consciência de volta para seu quarto, limitando o alcance de sua consciência à sua cama. Ele controlou todos os vórtices dentro de todos os núcleos originais em suas células para girar rapidamente. De repente, foi como se um furacão tivesse surgido do nada perto de sua cama. O lençol começou a flutuar como resultado. O poder astral livre que estava flutuando em direção ao quarto de Sulin-Gil foi perturbado imediatamente. Ele estava se esgueirando desordenadamente para dentro do corpo de Suping em um estado de caos febril. O quê? Suping ficou surpreso. Ele parou de girar imediatamente. O poder astral está em caos. É porque há muitas fontes de atração fazendo bagunça. Suping franziu a testa. Todos os vórtices girando em seus núcleos originais estavam confundindo o sutil poder astral. Depois de pensar um pouco, Suping decidiu copiar o método de Sulin-Gil, criando um grande vórtice em um lugar dentro de seu corpo. O poder astral que estava se movendo lentamente em direção ao quarto de Sulin-Gil parou de repente. Sob algum efeito de puxão, o poder astral se virou e voou em direção ao Dantian de Suping em seu abdômen enquanto se movia em forma de vórtice. Entendi. Suping ficou feliz em sentir a estrutura do vórtice fora de seu corpo. Naquele momento, ele percebeu que todo o poder astral do quarto de Sulin-Gil estava sendo retirado, fio por fio. A atração do meu vórtice é mais forte que a dela. Suping ficou surpreso. Ele parou imediatamente. O quê? Enquanto estava em seu quarto, deitada na cama, cultivando e lendo ao mesmo tempo, Sulin-Gil foi surpreendida por um tremor repentino no vórtice de poder astral fora dela. Quando ela parou para prestar mais atenção, o vórtice já havia retornado ao normal. Ela pensou que estava tendo uma ilusão. Sulin-Gil estava confusa, mas não pensou muito nisso, já que as coisas tinham voltado ao normal. Ela segurou uma almofada e bola de neve para voltar para dentro do mundo de seu livro. Não era um material de leitura chato, ou então ela não teria continuado a ler à luz do lampião. Era um dos seus quadrinhos favoritos da juventude com histórias de ardor justo. Diferente das outras garotas, ela não tinha interesse em romances de TV, filmes ou quadrinhos. Afinal, com um irmão tão ruim, qualquer fantasia que ela tivesse sobre garotos tinha sido completamente destruída. Ela não sentiu isso. Suping não notou nenhuma reação da irmã. Ele piscou. Sendo esse o caso, ele poderia tentar outra coisa. Tendo observado a metodologia de cultivo que Sulin-Gil aprendeu na academia, a mente de Suping estava totalmente aberta no campo do cultivo do poder astral. Já que ele podia criar um vórtice dentro dele para absorver e cultivar poder astral, talvez ele pudesse criar um vórtice reverso. Ele se perguntou o que isso faria. Vamos ver. Com a experiência de cultivar o mapa estelar do caos, Suping se tornou bastante habilidoso em criar vórtices. Ele controlou o alcance de sua consciência ao redor dele para não mais longe do que a cama. Então, ele rapidamente reverteu a direção de rotação do vórtice. Logo, havia mais um vórtice em seu Dantian. Este vórtice não estava puxando o poder astral para dentro. Em vez disso, o vórtice estava empurrando o poder astral para longe. Ele estava dentro de uma área vazia de poder astral. Exatamente como eu pensava. Suping estava quase certo. Ele estava animado. Enquanto a área sem energia parecia inútil, essa foi uma tentativa bem-sucedida. O poder astral que estava sendo empurrado para longe estava voando para o quarto de Sulin-Gil e mais rápido do que antes, o que foi surpreendente para Suping. Ele tinha uma ideia nova em mente. Se sim, com 2 vórtices. Suping piscou. Sua ideia era difícil, mas isso a tornava um desafio. Ele recorreu à ação imediatamente. Primeiro, ele começaria com uma tentativa em pequena escala.
Logo, Suping criou dois vórtices dentro dele, um na frente, um atrás, um girando para frente e o outro na direção reversa. No ar fora da parede atrás dele, uma grande quantidade de poder astral livre foi puxada para suas costas, mas ele não a absorveu. Foi liberada de seu peito. Seu corpo era como uma ponte onde o poder astral convergia, para depois entregá-lo em fios. O poder astral que havia sido comprimido dentro de Suping tornou-se mais concentrado e estava sendo puxado para o vórtice dentro do quarto de Su Linghui. Su Linghui, que estava lendo os quadrinhos, de repente sentiu uma onda de calor em seu estômago. Era bem confortável. Ela se sentia aquecida por todo o corpo, como se estivesse em uma fonte termal. Ela não conseguia deixar de cantarolar em conforto. Quando o som saiu de sua boca, ela voltou aos seus sentidos. Ela tentou senti-lo cuidadosamente. Para sua surpresa, ela foi cercada por esse calor porque o poder astral se tornou mais profundo várias vezes de repente. O que está acontecendo? Su Linghui sentou-se, chocada. Como é que o poder astral se tornou mais rico de repente? Está funcionando. Suping sentiu que os fios de poder astral que tinham sido comprimidos por ele foram absorvidos por Su Linghui. Esse poder astral comprimido era mais condensado do que o poder astral à deriva. Dessa forma, Suping estava ajudando outros a melhorar o cultivo do poder astral. Ele havia dominado outra habilidade, mas... o efeito é exatamente como imaginei. Mas essa habilidade é de nenhuma utilidade. Não consigo nem satisfazer minhas próprias necessidades de cultivo. Por que eu teria tempo para alimentar os outros como um tolo? Suping balançou a cabeça. Ele parou a exportação de poder astral do vórtice em seu peito. Parou? Su Linghui estava prestes a se levantar e verificar quando percebeu que a riqueza de poder astral em seu quarto havia retornado ao normal. Isso, ela não esperava. Ouvi do meu professor que o poder astral em torno de alguns especialistas poderosos é incrivelmente forte. Uma pessoa poderosa passou pela janela agora mesmo? Su Linghui ficou surpresa. Ela se levantou e levantou a cortina com ursos de desenho animado, então ela abriu a janela para olhar para fora. A casa deles ficava na estrada. Era madrugada, ninguém andava na rua. Su Linghui estava confusa. Ela prestou mais atenção. O poder astral havia retornado ao normal, então ela não conseguiu pegar nenhuma pista. Ele deve ter ido embora. Su Linghui ficou desapontada e frustrada. Aqueles que podiam aumentar a riqueza do poder astral ao redor deles eram os melhores guerreiros de animais de estimação de batalha. Eles eram ídolos admirados por muitos. Era uma pena que ela não tivesse visto guerreiros tão poderosos que passaram por sua janela. Mas, chegará um dia em que me tornarei uma das melhores guerreiras poderosas. Su Linghui prometeu a si mesma com o queixo erguido. Então, ela fechou as cortinas, pulou na cama e se deixou afundar novamente em seus quadrinhos. Vamos tentar a sincronização de vórtices. Em seu quarto, Suping tentou muitas maneiras de cultivar. Foi a primeira vez que ele experimentou o poder astral e ele estava muito interessado nisso. Ele testou muitas ideias diferentes, abandonando-se ao prazer disso. No meio do caminho, Suping notou que Su Linghui parecia ter parado no quarto do outro lado do corredor. Ela deve ter adormecido. Suping olhou para o relógio. Era tarde, 2 da manhã. Eu também deveria ir dormir, senão não vou conseguir levantar amanhã. Posso experimentar mais coisas quando chegar à loja. Suping bocejou e parou de tentar coisas novas. Ele criou um vórtice regular dentro de si para continuar o caminho comum de cultivo. Ao mesmo tempo, ele pegou seu telefone e procurou por alguns filmes ruins para se embalar para dormir. Em menos de 5 minutos, ele adormeceu. Hora de levantar. Disse-lhe uma voz excessivamente doce e sexy. Suping abriu os olhos lentamente. Ele viu alguma luz. O dia havia chegado. Ele esfregou os olhos e se virou em direção à voz. Um rosto fantasmagórico com sangue por todo o corpo saltou em seus olhos. Comparado a antes, o rosto do fantasma estava sangrando mais violentamente e parecia haver algumas larvas rastejando. Ela tinha que ser tão nojenta tão cedo pela manhã? Ela está tentando afetar meu apetite para poder comer meu café da manhã. Tendo experimentado o reino caótico dos mortos-vivos, Suping se tornou imune a essas coisas. Comparado às coisas estranhas no reino caótico dos mortos-vivos, esse rosto fantasmagórico era bonito o suficiente para deleitar os olhos. Suping jogou um beijo no fantasma. Não era a voz de uma pergunta, mas o som de desprezo. Suping levantou as sobrancelhas e lançou um olhar para a garota perto da porta. Você não pode fazer algo novo? Você não está entediada? Nojento. Su Linghui lançou-lhe um olhar de desprezo. Como ele poderia aceitar isso? Ele era um pervertido de fato. Suping revirou os olhos ao perceber como ela não gostava dele. Por que ele não pôde dar um beijo naquele rosto fantasma quando você fez sua besta fantasma da chama se tornar aquele rosto fantasma?
Você poderia ser razoável? Suping não estava com vontade de brigar com ela. Ele recorreu à habilidade suprema para se livrar dela. Ele levantou sua colcha e disse: Eu dormi nu. Tudo que ele ouviu foi um sorriso de escárnio. Suping ficou surpreso. Não é como se eu não tivesse visto isso antes. Qual é o problema de dormir nu? Su Lingyu não se importou. Suping ficou envergonhado. Sua cabeça zumbia. Ela tinha visto? Quando foi isso? Por que não havia nenhuma lembrança disso na cabeça do dono original? Certo. Eles corriam nus quando eram crianças. Você ainda se lembra daquela coisa quando éramos tão jovens? Suping ficou surpreso. Você acha que minha cabeça é como a sua cabeça de porco? Eu sou um gênio. Um gênio, você entendeu? Su Lingyu zombou. Ela acenou com a mão. Uma bola preta saiu furtivamente da cama dele. Era aquela besta fantasma de chama chamada do Bola de Neve. A besta fantasma da chama se arrastou para cima com esforço, ela olhou feio para Suping e então pulou de volta para o ombro de Su Lingyu. Su Lingyu se virou e bateu à porta. Parece que o acordo não está mais funcionando? Tenho que retribuir violência com violência. Suping olhou para a porta trêmula. Ele balançou a cabeça e suspirou. Quando ele se vestiu e desceu para tomar café da manhã, Su Lingyu já estava quase terminando o dela. Yui, você terminou o café da manhã? Depressa. Precisamos ir embora agora. Algumas meninas estavam falando do lado de fora da porta. Suping levantou as sobrancelhas. Ele viu 3 garotas mais ou menos da mesma idade que Su Lingyu. Colegas de classe dela, com certeza. Já vou. Su Lingyu vestiu seu casaco muito rapidamente. Suping franziu a testa. A voz que Su Lingyu usava era completamente diferente quando falava com ele, rude para dizer o mínimo. No momento, sua voz era refrescante, suave e agradável ao mesmo tempo. Qualquer um a imaginaria como uma dama educada e justa apenas pelo som de sua voz. Logo, Su Lingyu trocou de roupa e foi embora com suas colegas de classe. Elas entraram no pátio, mas Suping ainda podia ouvi-las. Afinal, ele não tinha mais a constituição de uma pessoa comum. Sua audição era bem aguçada. Ele é aquele irmão imprestável de quem você nos falou? Ele parece estar desanimado. Ele parece inútil, mas é bonito. Yui, sua família tem genes tão bons. As meninas estavam conversando. Desanimado? Suping ficou sem palavras. O que te fez pensar que eu estava desanimado? Essas pessoas nem sequer tinham a habilidade básica de julgamento adequado, mas seu julgamento estético era divino. Como tal, elas poderiam ser perdoadas. Essa minha irmã é bem popular entre seus colegas de classe. Mas isso é só uma falsa aparência. Só eu sei sobre o seu verdadeiro eu. Suping bufou. Ele terminou seu café da manhã rapidamente, despediu-se de sua mãe e foi até a loja. Na loja, Suping pediu ao sistema para avaliar toda a comida para animais de estimação que ele trouxe do reino caótico dos mortos-vivos. Isso incluía a conta vermelho-sangue que ele arrancou do trono de ossos. A comida para animais de estimação veio em muitos tipos diferentes, mas o sistema não teve dificuldade em identificá-los. Logo, a lista de preços foi apresentada a ele. Muitos itens bons. Suping não conhecia todos os itens, mas ele conseguia reconhecer o valor deles apenas pelo preço. O preço médio era de 700 a 800 moedas. Apenas alguns tinham um preço menor que 500 créditos. Claro, havia alguns itens alimentares de pouco valor, com um preço de apenas algumas dezenas de créditos. Fim dos capítulos do 36 ao 40. É isso, pessoal. Se gostou daquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau!